Olá pessoal, tudo bem? Eu vou aqui fazer a minha análise sobre o caso da Nutri e eu consegui assim pegar pontos de por que ela deveria entrar e por que ela não deveria entrar. Mas no final a minha opinião é que ela ainda não deveria entrar no supermercado. Repare no ainda, porque eu acho que o supermercado deveria ser uma das opções dela, mas ainda mais para o futuro, não dadas as condições que ela tinha naquela época. Então, vou começar falando por que ela deveria entrar. Primeiro que assim, pelo o que eu analisei do texto, ela tem um, ela tem sido uma das principais coisas que os consumidores valorizam, que é uma comida bem feita e saudável. As comidas congeladas naquela época ainda não conseguiam cobrir muito bem esse tipo de comida. Então seria um nicho interessante para ela poder explorar, que ainda não tinha sido explorado por grandes marcas, então ela poderia se dar bem ali. E também porque um grande supermercado garantiria um escoamento da produção dela com maior frequência, com maior quantidade. Ela como, assim, naquele momento ela estava tendo o tempo inteiro ter que achar novos pontos de venda, vender talvez para outras escolas ou para outros supermercados, outros pequenos mercados. Isso exige um grande esforço dela e, e bom, tendo um supermercado sempre grande para poder fazer grandes compras por você é muito mais fácil. Muito mais fácil e muito menos trabalhoso. Você já tendo como garantia sempre estar vendendo para alguém. Agora, por que ela ainda não deveria entrar? Pela primeira coisa que me ressaltou foi a margem muito pequena que ela tem. O supermercado ia comprar dela a cerca de R$ 3, sendo que só o custo variável dela é R$ 2, ainda sem contar o custo fixo. Então, bom, nessas condições que foi apresentada para ela, ficaria bem difícil para ela poder conseguir, enfim, entrar e ter alguma margem decente dentro do supermercado. Apesar de que talvez ela vá ganhando um pouco de volume e o custo dela vai caindo, mas assim, olhando essas condições, eu acho que ficaria bem difícil. É, Além disso também, assim, grandes marcas já dominam o setor enfim, já dominam o setor de comida congelada, apesar de, como eu disse, nas razões porque ela deveria entrar, ter esse nicho que pode ser melhor explorado, mas só que ela demoraria muito tempo para poder de fato criar uma grande marca como uma Sadia, uma Perdigão da vida, que já estão lá há um tempo, já tem preços baixos e tem um puta ganho de escala. E certamente deve ter uma margem bem mais confortável. É, Bom, também as condições que o supermercado deu para ela não parecem nem um pouco, enfim, favoráveis para o que ela precisa. Tem pouca flexibilidade para negociação também. E ressaltou também que o ônus da não venda é dela, ou seja, se ela não conseguir vender e a comida estragar, por exemplo, não é culpa do supermercado. Quem vai ter que arcar com prejuízo vai ser ela. E isso também não é uma coisa assim muito interessante. Mas assim, é interessante também olhar agora para o. Essa é uma razão que pode servir até para os dois, que a venda de congelado só estava aumentando naquela época no setor como um todo, com aquela entrada da mulher no trabalho com a entrada da mulher no mercado de trabalho e as pessoas tendo cada vez menos tempo para fazer, enfim, comida em casa. Então, o setor como um todo de congelado estava crescendo e isso é interessante para ela continuar o negócio dela, às vezes até como ela mesma estava, vendendo ainda para poucos pontos de venda, porque ela certamente ia ter uma demanda que estava toda hora tendo essa necessidade. É, então ela ainda poderia conseguir crescer ali e gerar algum caixa. É, e também porque o setor nesses pequenos mercados e nesses pequenos mercados ela se encontrava muito pulverizado. Então ela conseguindo se estabelecer nesses lugares, ela talvez ganhe algum diferencial competitivo nessas praças. Também aí também o supermercado com o qual ela estava negociando, que é a rede Sonai, não parecia também vender o tipo de produto com que ela tinha o apelo saudável. A Sonai, pelo jeito, ela só gostava de vender produtos assim com melhor preço-benefício, não exatamente focando em exclusividades ou outros produtos diferentes.
Então, assim, ela também não iria atrair o consumidor certo negociando com esse tipo de supermercado. É, bom, entre as informações adicionais que acho que seria importante para a tomada de decisão dela, é, assim, ela tem que ver o quão bem estabelecida ela está com o seu público fiel, que seria esse público de pais que estão comprando comida para seus filhos, enfim, comprando comida saudável para seus filhos. Há grandes índices de recompra, para verificar se de fato há essa demanda, porque assim, quando ela for entrar no supermercado, provavelmente não ficaria vendendo só uma vez para uma pessoa, ela estaria vendendo sempre para um mesmo tipo de pessoa, de consumidor que consome esse tipo de produto. E, e assim, também eu penso que quando você consegue ter assim, clientes recorrentes, tem assim, digamos, fãs do seu produto, quer dizer que você acertou também no seu posicionamento dele. Então, então esse posicionamento que ela adota, que ela deixou, pelo menos foi deixado bem claro no texto, de comida saudável, assim, sem conservantes e com esse apelo até mais juvenil, se ela acertar bem nesse posicionamento, já é algo que ela pode transferir depois para os grandes supermercados. Porque para entrar no supermercado você tem que entrar com uma posição já bem certa. Fica meio difícil você conseguir espaço para manobrar o seu negócio ali dentro. Então seria interessante se ela conseguisse entender bem esse seu consumidor antes de fazer isso. São informações que ela teria que ter, quais são os índices de recompra, é, quem são seus consumidores nessas lojinhas, se é de fato ela tá mirando para esse pessoal de alta renda mesmo. E melhor noção também do setor varejista, como baixar o custo dela. Tem que entender a demanda real que as pessoas têm pelo produto que ela tem, como ela vai se posicionar de maneira certeira dentro do supermercado, para diluir seus custos, ganhar escala e pensar em que tipos de acordos seriam mais benéficos para ela. Tem que entender mais assim nesse mercado varejista que ela iria entrar. Para não se tornar refém só das informações que o supermercado manda para ela. E estudar bastante isso daí. É, até que ponto, assim, então, até que ponto ela valeria a pena investir tempo e dinheiro para conseguir essas informações? Bom, se o negócio dela estiver crescendo e a ideia for cada vez mais se concretizando, se estabelecendo entre os próprios bairros e pequenos mercados e locais onde ela já vende, é, ela pode querer, aí sim ela vale a pena realmente querer investir mais nesse negócio e sair correndo atrás, querer ganhar escala, contratar pessoas certas para poder conseguir crescer, que aí e conforme isso vai tendo essa maior compra, quer dizer que as pessoas de fato querem comprar, então vale a pena de fato ela escalar isso daí para uma grande rede de supermercado. O que mais? Então, isso aí o que ela faria com essas informações. Seria ver se de fato esse é um produto que tem essa escala grande, em qual ela está pelo menos tentando com o supermercado. Porque às vezes pode ser que o produto seja de fato uma coisa muito de uma escala menor mesmo, onde só alguns poucos consumidores que iriam querer comprar. Mas isso aí você tem que ir vendo só testando mesmo. Então, ao invés de ela querer dar um passo maior que a perna e já querer ir para um supermercado, eu sugiro ela fazer ainda ir para pequenos mercados e tentar talvez explorar outras escolas também sem ser a dela. Até porque também ela administra, naquela época pelo menos ela ainda estava administrando a escola, então seria uma coisa que ela teria que deixar de lado também para poder se dedicar a esse negócio da Nutrir. Porque, sei lá, acho que seria difícil ela ter que lidar com os dois, isso modificaria muito, enfim, a rotina dela e o negócio iria exigir dela também. É, os custos também, custos fixos iam também aumentar, então eu teria que fazer valer esse investimento para contratar mais mão de obra, talvez um maquinário maior. Então ela teria que ter iria ter que ter um retorno que valesse a pena esse investimento. Então, teria alguém para cuidar da escola, por exemplo? Bom, praticamente essa é a minha análise. Eu acho que ela não deveria entrar ainda. Deveria se dedicar a crescer esse negócio de maneira lenta, gradual, até se mostrar que tem de fato essa grande demanda
e a partir disso ela ir conseguindo suprir essa demanda, e quando ela sentir que já está próxima de dar um próximo passo, atingindo assim realmente uma grande quantidade de pessoas e tendo um seu posicionamento cada vez mais certeiro, sendo provado por essas pessoas que compram esse produto dela, aí sim vale a pena ir para uma rede de supermercados já com um setor varejista muito bem estudado, e ela acertar direito no seu posicionamento, no seu marketing, no brand do seu produto. Certamente o retorno dela valeria muito mais a pena. Tá? Obrigado, gente. Muito obrigado aí pela atenção e desculpa o tempo do vídeo.